Vamos lá, voltamos. Pronto, já convidei a professora Gabriela, já voltei, tá? Oi, Vanessa, agora eu vou falar com o pessoal enquanto a professora volta, tá? Já convidei a professora Gabriela de novo e a gente vai agora até às 11, tá certo? Gabriela vai comentar a questão 51. O pessoal que tá voltando aí, gente, dê um feedback aí, tá massa, tá rolando, tá dando tudo certo. Vamos até às 11. Tô aí, né? Ô, maravilha, tá tudo certo. Ótimo. Então vamos lá. Ó, eu tava, antes de tu entrar, Gabi, eu tava perguntando aos meninos o que é que eles estão achando, né? Se Sim, tá tudo bem, se tá dando para caminhar, se tá boa essa logística para conversar com os meninos. Porque eu tava até conversando com a Gabriela, ó, a gente não tem estrutura para fazer uma live em casa com mesinha, com tela bonitinha, ninguém tá no estúdio não, tá? aquele fundo maravilhoso, todo feito com É, gente, eu doido papel. para ter um fundo verde para tapar aqui os buracos da minha porta, mulher, tudo aparecendo, misericórdia. Eu não tenho nada aqui, eu não tenho nada. Eu tô aqui em Brasília, gente, meu quarto é seco, eu não tenho nada aqui, nada. Eu tava ali em cima na sala, mas daqui a pouco a menina que mora comigo vai chegar. Aí eu já deixei a sala livre pra ela. E ó, até tudo parede aqui, ó, não tem nada aqui. Complicado, só tem uma cama e um guarda-roupa. Tamo junto. É assim mesmo. É assim mesmo. Então vamos continuar. Então o pessoal tá voltando, eu acho que a gente ia para 51, não é isso? 51. Você fez a 50, né? Isso, fiz a 50. Tá, então vou para 51. Com relação às receitas orçamentárias, letra A, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que diminuem o saldo financeiro da instituição pública. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nem o que explicar aqui, você só risco diminui, dá uma risada na hora da prova e passa para frente, né? Aumentam o saldo financeiro, não diminuem. B. São fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Exatamente. São fontes de recursos que vão atender aí a finalidade de vão realizar aí esse atendimento às demandas da sociedade, né? A gente tem ali as receitas tributárias, de contribuições, industriais, de serviços, enfim, e vão ali financiar, por exemplo, as nossas despesas correntes. Assim como as receitas de capital vão financiar as nossas despesas de capital. Então, temos aí essa situação. Letra B é o nosso gabarito. Letra C. Pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público e, via de regra, não estão previstas na LOA. Gente, se não está prevista na LOA, então é receita extra-orçamentária, né? A receita orçamentária, ela estará prevista na LOA. Ela faz parte do orçamento, ela faz parte do patrimônio do ente público, né? Então, não se confunde com a receita extra-orçamentária. Aqui tem que estar prevista na LOA. D. A Lei 4.320 determina que se classifique como receita orçamentária toda receita arrecadada que, porventura, represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se proveniente de operação de crédito por antecipação de receita, que é a ARO. Gente, a receita da ARO é receita extra-orçamentária, tá? Extra-orçamentária. Então, a ARO, ela não é uma receita orçamentária. Aqui estaria certo se ele colocasse, inclusive, se proveniente de operações de crédito que não foram autorizadas no orçamento. Que aí nós temos essa possibilidade quando uma operação de É crédito... o artigo 57. Isso, que é uma dívida que é uma operação de crédito que não foi autorizada, mas ainda assim ela vai ser recolhida ali, ela vai ser arrecadada, vai entrar no cofre público como se fosse uma receita orçamentária, ainda que ela não esteja prevista, tá? Mas nesse caso aqui da ARO, é uma receita extra-orçamentária, não é receita orçamentária, tá? Letra E.
todas as receitas orçamentárias devem estar registradas na lei de orçamento pelos seus valores líquidos, isto é, devem ser consideradas as respectivas deduções. Como a FCC adora mexer com o princípio do orçamento bruto. Adora. Adora falar... Adora criar exceção, né? Adora criar exceção, dizer que vai poder ter exceção em tal caso, que vai ser pelo valor líquido. Não, não, não. Artigo 6º do 4.620 acabou, não tenho que reclamar aqui. Vai ter que registrar pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. E bola para frente. Então aqui, letra B, gabarito, tranquila a questão. Daria para responder com mais facilidade do que as outras aí, né? Vamos lá. 52 é você. Antes de passar para 52, Gabriela, é bom a gente chamar a atenção para os meninos com essa questão da receita. O seguinte, quem faz muito isso é SESC, tá. Não é nem FCC. A questão da receita sentido lato sensu e estrito sensu. Porque se você pega receita sentido lato sensu, é considerado receita qualquer ingresso de recurso, seja orçamentário, seja extra-orçamentário. Então, lá naquele item que a professora Gabriela falou que aro não é receita orçamentária. Se você pegar a receita em sentido lato sensu, a aro é uma receita pública. Isso. Exatamente. É aquela história. Toda receita orçamentária é uma receita pública, mas nem toda receita pública é uma receita orçamentária. Tá certo? E eu quero que vocês tomem cuidado com isso na questão CESP, porque CESP adora trazer o nome Receita Pública e entende Receita Pública como sentido estrito. Ou seja, na CESP, geralmente, de 2018 para cá, você vai ler Receita Pública no sentido de receita orçamentária. Tá certo? Estou falando sobre isso porque foi uma questão boa que a Gabriela falou. E a próxima é de receita de novo, tá certo? Então, a gente vai para a questão 52 agora. As receitas orçamentárias podem ser classificadas conforme sua categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. É o COEDT, classificação da receita por natureza. Isso. Podem ser classificadas também por esfera orçamentária. A esse respeito, a gente vai ler item a item e eu vou dizer onde é que está o item, tá certo? A letra A diz o seguinte: a lei número 4.320, nos seus parágrafos 1º e 2º, lá no artigo 11, ele diz que classifica as receitas orçamentárias de acordo com a origem em corrente de capital. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro nível de classificação por natureza, gente, é quanto à categoria econômica, corrente ou de capital. Isso. Depois que você descobre se ela é corrente ou de capital, você vai para origem. Então, a questão errou aí. Então, não é quanto à origem que se classifica em corrente ou capital. É quanto à categoria econômica. Então, a letra A está errada. A letra B. Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias a fim de se atingirem as finalidades públicas. Professor, não achei o erro. Olha a maldade da FCC. Maldade. Se você pegar a letra B e a letra C, ele só trocou corrente por capital, não é isso? Isso. Gente, o erro desses dois itens é que essa definição está toda correta, tirando a especificação corrente ou capital. Para a letra B e para a letra C estarem corretas, você tem que ler assim: receitas orçamentárias, ponto. Exatamente. São todas as receitas orçamentárias que têm o quê? A incumbência de custear as despesas orçamentárias, que foi o que a Gabriela falou. Nem toda receita tem a incumbência de custear a despesa pública. Por quê? Porque as extra-orçamentárias não são para isso. As extra-orçamentárias, elas estão sujeitas ao quê? À devolução. Então, eu estou justificando a letra B e a letra C para você marcar as duas como erradas. E cortar a palavra corrente e cortar a palavra de capital. A letra B e a letra C estaria correta se falasse somente assim: receitas orçamentárias. Ponto. Maldade. Entendido aí, gente?
Maldade. Questão boa. A FCC já evoluindo, né? A FCC está dando uns passos para lá. Questão boa. Boa, gostei também. Questão ótima. Já para colocar no material, adorei. Uhum. Letra D. A categoria econômica das receitas é o detalhamento da origem. Gente, para aí. Pelo amor de Deus. A origem, que é o detalhamento da categoria econômica. É aquela história, se você decora pelo menos as letras, CO, E, D, T, você sabe que de baixo para cima, quem está embaixo detalha quem está em cima. Exato. Essa é aquele tipo de questão, momento de desespero, né? Então você sabe que quem está embaixo está detalhando o nível acima, tá certo? Então a letra D está errada. E a letra E, questão mais simples, a classificação por esfera orçamentária tem por finalidade identificar se a receita pertence a qual dos orçamentos: fiscal, investimento ou seguridade social. Nenhum problema, é o nosso gabarito letra E, tá? E não confundam esfera de governo. Quando você estuda direito administrativo, esfera de governo lá você entende, né? Governo federal, estadual e municipal. Não tragam esse vício do direito administrativo para dentro da AFO. Quando a gente fala de esfera orçamentária, a gente está falando de esfera do orçamento fiscal, investimento ou seguridade social. Perfeito? 10, 20. Gabarito letra E. Isso aí. Gente, 53 é questãozinha de fazer continha na hora da prova. Bem tranquilo aqui, se você tivesse decorado os mnemônicos, né? Eu não sei que se você passa mnemônico para eles, né, Leandro? Qual que você Eu passo, mulher, uma baixaria, deixa eu dizer. As correntes, gente, as origens da receita corrente, eu chamo tributa compaisto. Tributa de tributária, aí o compaisto, né? Contribuição, aí patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferência e outras. Isso. O melhor, gente, as de capital, olha, opera ali, amor, transou. Isso aí. Né? Operação de crédito, alienação de bens, né? Amortização de empréstimo e amortização da dívida. Isso. Então, e outras despesas de capital. Assim. Outras receitas de capital. Eu faço o tricô paz transou, né? Uhum. Não deixa de transar, né, mulher? Tem transou em cima. Mas assim, quando eu tô no estratégia, eu não falo transou. Eu falo transoutas receitas. Eu falo assim, sabe? pra fingir ali que eu sou santa, né? Ei, mulher, aqui na Bahia o pessoal fala assim, ó, lá ele, o coelho que transou, eu não. Ah, sim. Então, olha só, eu sempre faço essa. Tricô paz transou para as receitas correntes e para de capital eu coloco alô amor transou. Daí a alienação, operação de crédito, amortização, transferência e outras receitas. Mesma coisa, transou tá sempre, né? Tá. Tem que lembrar. É safadeza, mas tem que lembrar. Tá? Exatamente. O importante é acertar a questão, não importa como, né? Eu só comecei a acertar a questão quando eu era concurseira, quando eu peguei esse troço aí. Eu peguei esse mnemônico. Ó, gente, então vamos lá. Impostos, taxas e contribuições de melhoria são origens da receita tributária, né? A tributária que, inclusive, agora no MTO, a origem... Não é mais tributária a origem. O nome da origem é imposto, taxa e contribuição de melhoria. Isso, para o MTO, né? Porque a 4.320 continua sendo tributária. Mas, continua tributária. Aqui, então, ele já utilizou, ó, veja que ele já utilizou do MTO, né? Então, ele coloca ali imposto, taxa e contribuições, que é da receita corrente, né? Então, 250 milhões receita corrente. Operação de crédito. Gabriela, rapidinho, acho que perguntaram aqui na live, uma pessoa que entrou. Gente, a gente está comentando a prova, tá? De contador. Foi feita pela FCC domingo. É uma prova da Câmara Municipal de Fortaleza, tá? Quem fez aí a pergunta, se conseguir, tá lá no meu Instagram, no link da biografia. Você clica lá e tem acesso à prova, tá certo? A gente tá na questão 53. E aí tá, operação de crédito, tá lá no Alô Amor Transou também, né? Receita de capital. A alienação de bens, receita de capital.
Então, marcar ali do lado 50 capital, 100 capital, receita patrimonial, receita corrente, transferência de capital, receita de capital, receita agropecuária e industrial, receita corrente e amortização de empréstimos, receita de capital, né? Aí, a gente não vai ficar aqui, né, fazendo conta essas horas, e a receita corrente deu 528 milhões e a de capital fechou em 250 milhões. O gabarito aqui, letra B, não tem o que recorrer, tá todo certinho, eles classificaram certinho. Então, as contas também estão certas, então, sem problema algum nessa daqui. Acho que não tem o que comentar aqui, né, Leandro? Não é isso, não. Antes de ir para 54, eu vou só falar de um assuntozinho que eu acho que cabe aqui, já que a gente está falando de receita e de uma questão com cálculo. Isso. Eu já vi, anotem aí, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é tópico de cara de prova de FCC. Merecia, inclusive, uma questão dessa para contador. É o seguinte, quando a gente fala de doação, nem toda doação é uma receita orçamentária, não é, Gabriela? Isso. A gente só vai computar uma doação como receita orçamentária se for uma doação em espécie. Ou seja, se o poder público recebe uma doação em dinheiro, aquela doação, mesmo que não prevista no orçamento, ela vai ser considerada receita orçamentária. Está vendo que o artigo 57 da 4.320 faz todo sentido. Serão consideradas receitas orçamentárias tudo aquilo que for arrecadado, inclusive operação de crédito, mesmo que não previstas no orçamento. É aí que entra a doação, mas presta atenção. Só se for uma doação em dinheiro. Se o poder público recebe uma doação em bens, isso não é receita. Isso é variação patrimonial ativa. Isso é contabilidade, gente. Isso é aumento de patrimônio. Isso não é aumento de orçamento. Receita. Então, isso não é receita. Doação em dinheiro é receita. Doação em bens não é receita. É uma VPA, variação patrimonial ativa. Eu falei porque tem questão da FCC de balanço gigante, né? Que ele coloca lá alienação, coloca desincorporação de dívida, e tem gente que diz, se eu estou perdendo uma dívida, é receita, não é negativo. Então, tomem cuidado com isso, tá? Ótimo. Então, questão 54, questãozinha sobre etapas da receita, tá certo? Etapa ou estágio. Vamos direto para os itens, para os incisos, e a gente vai justificando, tá certo? O inciso 1 diz que as etapas da receita orçamentária se resumem em previsão, lançamento e recolhimento. Gente, a famosa tia Pilar, né? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, não tire nada da tia Pilar, não, que a tia Pilar cobra, tá? Então, faltou aí quem? A arrecadação. O inciso 2 fala assim: a previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. Essa previsão deverá ser realizada em conformidade com as normas técnicas e legais correlatas e, em especial, com as disposições da LRF. Gente, perfeito. A etapa da previsão da receita, gente, e outra, esse texto está do mesmo jeito no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, no MCASP. Então é isso. A previsão da receita, gente, é aquela estimativa de arrecadação. E você tem que observar os critérios estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que está lá no artigo 12, tá? São as normas técnicas e legais, o índice de preço, ou qualquer outro fator que altere a arrecadação, tá? Então, o inciso 2 está perfeito, e a fundamentação é MCASP e artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? O inciso 3, a arrecadação é o momento da transferência dos recursos à conta específica do Tesouro. Gente, pelo amor de Deus, né? Não sei se vocês estão cansados de saber. A professora Gabriela já deve falar isso aí direto para os alunos. Quando o bonitinho paga o boleto no banco, ali é arrecadação. Isso aí. Quando o banco joga na conta única do Tesouro, aquilo ali é o quê? Recolhimento. Então, não ache que quando você paga o boleto,
Está recolhendo dinheiro. Não tá. Está arrecadando. Isso. Certo? E princípio Então, da o unidade inciso de 3. caixa ou de tesouraria. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o inciso 3 não é arrecadação, e sim recolhimento. O inciso 4 diz: não são todas as receitas orçamentárias que passam por todas as etapas da receita orçamentária. A exemplo das receitas orçamentárias arrecadadas não previstas. Olha o exemplo da doação que eu acabei de falar. Se uma doação for em dinheiro, gente, ela vai ser receita orçamentária, mesmo que não prevista no orçamento. Professor, onde é que está a fundamentação? Artigo 57 da Lei 4.320, tá? Então, nosso gabarito é letra E. Confiram aí. Inciso 2 e inciso 4. Perfeito? Exatamente, perfeito. Questão 55, gente. Despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços prestados à sociedade. Sobre despesa pública, é correto afirmar, letra A, as despesas públicas, ao contrário das receitas públicas, podem ser classificadas em despesas orçamentárias e despesas extra-orçamentárias. Gente, a separação em orçamentária e extra-orçamentária se aplica tanto para despesa quanto para receita. Não é ao contrário das receitas. Aqui é assim como as receitas, tá? Então, ali, errada a letra A. Letra B. Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, certo? Na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. Pagamentos de restos a pagar e resgate de operações de crédito por aro, por antecipação de receita, são exemplos de despesas orçamentárias. Não, né, gente? Tanto o pagamento do RP quanto o resgate da aro, né, o pagamento, a amortização da aro, são despesas extra-orçamentárias. Não são despesas orçamentárias, tá? Então, errado aqui. Letra C. A classificação funcional das despesas segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, indicando a área do governo em que a despesa será realizada. Palavrinha-chave de classificação funcional é área, né? Área. Em que área será aplicado? Será aplicado em saúde? Será aplicado em educação? Será aplicado em cultura? Sei lá, a área ali que vai ser aplicado aquele valor. Então, você vai ter a divisão entre funções e subfunções, tá? E aí, né, lembrando daquela outra questão, é separada da classificação programática, igual o professor Leandro falou, e serve para consolidar as contas, né, nas 3 esferas de governo. A classificação funcional, beleza? Letra C, então, é o nosso gabarito. Letra D, com relação à classificação institucional, a despesa pública será estruturada em 2 níveis hierárquicos. Órgãos orçamentários e órgão extra-orçamentário. Não, né, gente? Órgão orçamentário e unidade orçamentária. Não é órgão orçamentário e extra-orçamentário. O que a gente divide em orçamentário e extra-orçamentário são as receitas e despesas públicas. Letra E. As dotações das despesas são consignadas aos órgãos orçamentários, que são os responsáveis pela realização das ações. Quem é responsável pela realização das ações são as unidades orçamentárias, não são os órgãos orçamentários, tá? Então, falou em quem vai executar efetivamente são as unidades, não são os órgãos. Então, gabarito aqui, letra C, sem discussão, questão boa. Questão ótima, né? Letra C. 56, né? Mais um abacaxi. Essa, gente, tem que anular. Porque não tem gabarito errado. Gente, a questão está toda perfeita. Tá? E eu vou justificar. E ainda vou colocar onde você vai fundamentar, qual a página do manual, porque está tudo fundamentado na doutrina e nos manuais. A questão 56, gente, pede para você marcar o item incorreto. Tá certo? Então vamos direto para os itens, que aí a gente vai justificando. A letra A diz assim: toda a ação do governo está estruturada em programas de trabalho orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no PPA para o período de 4 anos. Gente, isso está perfeito. Todo mundo sabe. Portaria 42 de 99 trouxe toda essa classificação programática. Isso é a definição de programa, ação, que está lá na portaria. Assim, todos os entes públicos devem ter seus trabalhos organizados por programas e ações
sendo que cada um desses entes estabelece seus próprios programas e cada ação. Claro, gente, cada ente vai fazer a sua lei de orçamento conforme as suas demandas. Uma demanda municipal nem sempre vai ser uma demanda federal, da União, tá? Então, gente, cada poder pode sim, cada ente, né? Cada unidade governamental pode fazer a sua classificação, as suas particularidades. Então, a letra A está corretíssima. Se vocês quiserem, já adiantando, o gabarito que a banca deu como errado é a letra E. Mas eu já achei a definição da letra E lá no MCASP e eu vou dar até a página, tá certo? Letra B. O programa serve de elo entre o PPA e o orçamento e é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou necessidade da sociedade. Gente, perfeito! É a definição de programa que está onde? Na portaria 42 de 99 e também está no manual técnico de orçamento. Não tem para onde correr. Tá certo? Certinho. Letra C. Os programas de trabalho contêm informações qualitativas e quantitativas, que podem ser físicas e financeiras. Gente, esse é um item difícil, mas que está correto. Esse é o tipo de item que só acerta os alunos do Ravi, da Gabi e quem estuda o MTO. Porque lá no MTO, ele separa todas aquelas classificações que vocês já conhecem. O MTO, ele separa, ele chama de dimensão quantitativa e dimensão qualitativa. A dimensão qualitativa, ela é como se fosse uma classificação mais doutrinária, que você vai para a essência da receita, para a essência da despesa, desculpa. Então, quando você fala de classificação institucional, funcional, programática, ação, subtítulo, você está falando de características qualitativas da despesa. Então, isso é a dimensão qualitativa. Onde é que entra a dimensão quantitativa? É a classificação por natureza da despesa. Né? É uma classificação bem quantitativa, você vai alocar os valores ali. Então, a letra C, gente, está errada, ou está correta, e está lá no MTO, Manual Técnico de Orçamento, que a gente já está no MTO 2020, tá? Tudo bem que faltou ali separar aqui físicas ou financeiras, né? Ele colocou físicas e financeiras exatamente. como se fosse uma coisa só. Mas, de qualquer forma, foi um erro de redação. E outro detalhe, quando ele coloca, ó, o professor vai dar aula de português. Quando ele coloca essa vírgula aí, esse que podem ser físicas ou financeiras, isso está relacionado às quantitativas. Isso. Não às qualitativas, tá? Não. Quando você vai para meta física, meta financeira, você está fazendo uma categorização quantitativa, não é qualitativa. Mas assim, o item está correto. Manual Técnico de Orçamento. Letra D. Esse item D eu achei facada. Tu não achou não, Gabriela? Vou confessar pra você. Eu nunca ouvi falar nisso. Gente, uma questão... Quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha toda essa classificação na parte privada, né? Em empresa. Exatamente. Isso aí é administração financeira empresarial. Pois é, gente. Então, assim, eu até não sei se isso aí não extrapola o edital, sabe? Pode ser. Porque assim, Leandro, a gente não encontra essa classificação na esfera pública. E outra em nenhuma doutrina, você não acha. Você não acha. Então, assim, isso daqui extrapola o edital. E ali ele coloca a questão como incorreta. Não, como correta. Como correta. Correta, porque essa questão não tem nada errado. Pronto, se a banca tivesse dado a letra D como gabarito, tudo bem. Porque isso não é administração financeira orçamentária da esfera pública. Exato, isso é administração empresarial. Exato. Então tá certo na esfera empresarial, mas na esfera pública nunca ninguém ouviu falar disso aqui. Né? Exatamente, essa parte de extraoperacional, né? Exato. Assim, e para os meninos assim, já pensarem em outra questão desse tipo, gente, pensa assim, despesa operacional é como se fossem aquelas despesas de manutenção. O que você entende como manutenção e custeio são as despesas operacionais. E as extraoperacionais, gente, são essas que não servem de manutenção.
Tanto que quando eu fiz o comentário da prova, eu coloquei definição da esfera empresarial. Essas Isso. extraoperacionais, gente, é como se fossem as despesas de capital. Se Isso. não é Isso. custeio e nem manutenção, é investimento. Se é investimento, é extraoperacional. Aquilo não é manutenção do governo. Deu para Isso. entender mais ou menos? É Mas isso. puxando Isso é extrapolação de edital, não é AF. Isso. Não é AFO isso aí. Isso aí não é AFO, exatamente. Então dá para recorrer também. Se Mas tem prazo ainda, tem que recorrer. eu acho que vai. Geralmente é até quinta-feira, né? Ah, então Então tá. a letra D. Vamos. Tá correta, tá? Vamos para a letra E, que foi o gabarito dado como errado. Olha o que é que ele diz na letra E. As ações são operações das quais resultam bens e serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Gente, isso está perfeito. Está no Manual Técnico de Orçamento. Tá no MTO. Anotem aí, se quiser. Página 34 do MTO 2020. Isso aí. Página 34 do MTO 2020. Tá desse jeito a frase. Gente, não tem para onde correr. Todos os itens estão corretos. Se você tiver duvidando desse professor que hoje já para falar, você faz o seguinte: pega cada item, seleciona, copia, dá um Ctrl F no PDF que você vai achar tudo. Tá tudo lá, gente. Não tem para onde correr. E todos aí, os itens estão corretos. Se vocês forem fazer o recurso, mencionem que a letra D extrapola o edital por ser uma matéria relativa à administração financeira empresarial. Então, é a parte financeira privada, tá? Do orçamento privado, não é do orçamento público. E a letra E está perfeita. Então, ela não pode ser o gabarito, porque ela está correta, Exatamente. Tá? Então, assim, ou vai anular, ou vão trocar gabarito, mas eu acho que teria que ser anulada, nesse caso. Né? É isso. Você tem que pedir. É aquela história. Peça recurso, saiba pedir, gente. Não é pedir qualquer coisa. Tem que saber pedir. Esse é o tipo de questão que não é aquela história, eu quero ganhar ponto. Todo mundo vai ganhar, gente. Não é só você que vai ganhar, não. Mas você tem que pedir até, gente, para ser justo. Uma questão desse tipo, ela vira jurisprudência da banca. Exatamente. Se a banca pula isso aí e deixa isso aí para lá, você pode se lascar em qualquer prova futura, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Então é um recurso de anulação, porque todos os itens estão corretos, tá certo? Concordo. Então, jogue duro aí, questão 57, e a gente vai até a 60 e vai dar tempo. A gente tem meia hora. Vai dar tempo. 57, a respeito das despesas públicas. Letra A. As despesas, de acordo com a esfera orçamentária, podem pertencer ao orçamento fiscal, ao orçamento tributário, ao orçamento da Seguridade Social ou ainda ao orçamento de investimentos. Gente, falou em classificação por esfera orçamentária? São 3. 10, 20, 30. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade e orçamento de investimentos. O 20 é o orçamento da Seguridade, né, Leandro? Ou é o 30? O 20 é Seguridade, o 30 é investimento. 30 é investimento, né? Então tá certo. 10, 20 e 30, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade e orçamento de investimentos. São só esses 3, só essas 3 esferas orçamentárias e não temos ali o orçamento tributário como esfera, beleza? Beijo pra Vanessa, minha crush do Insta. Tive que mandar beijo aqui. Vamos lá. Letra B. As despesas, de acordo com sua categoria econômica, dividem-se em despesas correntes e despesas de capital. Linda, exatamente isso, né? Categoria econômica, corrente e capital. Aí vamos ter ali o detalhamento depois, né? Lá por elementos, enfim, por... Esqueci a palavra, Leandro. Origem. Não, a origem é da receita. Sim, não, tá falando de quê? Da despesa? Da despesa. Ah, sim. O grupo. Grupo de natureza de despesa, exatamente. É, o GND. GND, o famoso GND. Então, letra B, perfeita, não tem para onde correr, tá certinha. Letra C, as despesas correntes são as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, certo? E dividem-se em despesas de custeio e inversões financeiras. Não, né, gente? Dividem-se em despesas de custeio e transferências correntes, né? Na 4.320 vem isso. Isso. Aí no GND lá que nós temos uma separação maior. Mas as inversões financeiras são das despesas de capital, não são das despesas correntes. Então, despesas de capital são investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Beleza?
Que mais? Letra D. As despesas com pessoal ativo e inativo e os respectivos me perdi. E os respectivos encargos sociais e ainda os juros da dívida pública são despesas de custeio pertencentes ao grupo de despesas correntes. As despesas com pessoal ativo e inativo, respectivos encargos sociais e ainda os juros da dívida pública são despesas de custeio. Os juros da dívida pública são transferências correntes, né? Isso, exatamente. Isso. Exatamente. E eu até falo para os meninos, Gabriela, porque assim, quando a gente está dando aula, a gente segue os manuais, que é o entendimento mais atual. Isso. Mas se você for para 4.320, as correntes, é como se o GND para 4.320 não fosse tudo aquilo que a gente conhece. Ele só divide em custeio e transferência corrente. E se você pegar o artigo da 4.320, ele traz em forma de tabela. É super complicado. Aí eu passo um mnemônico para os meninos memorizarem. Como é que os meninos vão memorizar? O que é custeio e o que é transferência para efeito de 4.320? Você memoriza a seguinte frase. O pessoal consome os encargos de terceiro. Cada palavrinha, né? O pessoal, despesa com o pessoal, civil ou militar. O pessoal consome material de consumo. O pessoal consome os encargos diversos de terceiro, serviço de terceiro. Tudo que não tiver nessa frase, gente, é o quê? Transferência corrente. Então, tudo que não tiver nessa frase, o pessoal consome os encargos de terceiro, tirando isso, é tudo transferência corrente. Salário família, abono, juros, pode, deve, espalhe. Vou repassar. Amei. Certo? Porque os meninos esquecem, tem questão da FCC que você só acerta se souber. Sim, concordo. Então nesse caso aqui, os juros são transferências correntes, tá? Aí, exatamente. Letra D, então, tá errada. Letra E, amortização da dívida pública, concessão de empréstimos e subvenções econômicas são exemplos de despesas de capital. Gente, subvenção econômica é corrente. Subvenção econômica é corrente. Que está dentro de transferência, porque não está na frase. Transferência, exatamente. Concessão de empréstimo é inversão financeira, não é não? Isso. Concessão de empréstimo é inversão financeira, que seria uma despesa de capital, tá correto? E a amortização da dívida pública é uma despesa de capital também. Para quem recebe a receita de capital e para quem está pagando uma despesa de capital, né? Mas ali a parte das subvenções econômicas é corrente. A subvenção é o erro. A subvenção é uma transferência corrente. Corrente, exatamente. É a única que não é de capital ali. Então, 57, gabarito letra B de bola. Passando para 58, Leandro, você. 58. Estamos terminando. Mais uma polêmica, né, gente? Banca deu gabarito D e eu achei 2 itens corretos e vocês vão ter que concordar, porque não tem para onde correr. Eu acho que a Gabriela também vai concordar. Mas vamos lá com calma, tá certo? Questão 58. Com relação às etapas das despesas públicas, vamos lá. Item a item, tá? A fixação da despesa, que faz parte do processo de planejamento, correto? Então, gente, quando você estuda a etapa da despesa, tomem cuidado. A gente tem 3 grandes momentos da despesa. O planejamento da despesa, que envolve 4 etapazinhas pequenininhas, né? E a gente tem a execução da despesa, que é o que tem na 4.320. Empenho, liquidação e pagamento. Então, você tem que estudar etapas da... Ó, gente, esquece o FELP. Tem um monte de aluno que ainda está em 2010, dizendo que a etapa da despesa é o FELP. Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Gente, vai errar tudo. Ninguém fala só em fixação. A gente fala em momento do planejamento, que envolve 4 etapas. A fixação, a programação financeira, a descentralização de créditos e recursos e o processo de licitação. Depois que a gente tem o licitante vencedor, é que a gente vai ter a assinatura do contrato. Que é aí que a gente vai ter o quê? O empenho. Isso. Então, depois da licitação é que começa a execução da despesa.
Isso eu sempre falo para os meninos e a gente coloca no material, Gabriela, que eu já vi o teu material, você deixa bem claro isso, porque os alunos esquecem. Os alunos esquecem que essa etapa de planejamento da despesa não está prevista na 4.320. Então, se a questão falar, conforme a 4.320, são etapas da despesa, o empenho, a liquidação e o pagamento, gente, você vai ter que marcar correto. Mesmo sabendo que existem outras etapas, tá certo? Isso. Então, voltando para a letra A. Letra A, a fixação da despesa, que faz parte do planejamento, como eu acabei de explicar, refere-se aos limites de gastos, incluindo nas LOAs, com base no que o governo precisa desembolsar para atender às necessidades e os anseios da população. Gente, esse item está perfeito. Pois é. Não tem defeito nenhum com esse item. Ou seja, letra A pode ser gabarito, não. Deve ser gabarito da questão também. Só que a banca só deu a letra D, tá certo? Mas a letra A está correta. A letra B diz, a execução da despesa, conforme previsto na 4.320, acabei de falar, empenho, liquidação e pagamento. A banca inventou uma contestação. Tá errado, não tem. E a fixação também não está na 4.320, né? Não está na 4.320. Mais uma pegadinha. Boa, é verdade. Na hora eu só olhei para a contestação, esqueci da fixação. Boa. A fixação também não está na 4.320. C. O empenho consiste na promessa efetiva de pagamento, sendo formalizado através de um compromisso assinado pelos representantes do órgão público, assegurado ao credor que ele receberá efetivamente o valor das despesas. Errado, mas tome cuidado com o seguinte. Eu até já vi uma live tua que tu explicou justamente isso. Que na hora que eu sou tão agoniado que às vezes eu fico vendo o professor falando e assim, ele vai ter que falar disso agora, ele vai ter que falar disso agora. E tu falou justamente na hora que eu estava falando isso. Gente, preste atenção. A 4.320, no artigo 58, quando ela fala de empenho, quando ele diz que o empenho gera uma obrigação de pagamento, isso é uma obrigação orçamentária. É uma reserva. A obrigação, isso. A obrigação patrimonial, ou seja, a obrigação para efeito de fato gerador só vai acontecer na liquidação. Exato. Então, tanto que se você estiver fazendo uma prova de contabilidade pública e você estiver fazendo uma questão de balanço orçamentário e balanço financeiro, você tem que saber que despesa para efeito orçamentário você conta as empenhadas. Artigo 35 da 4.320. Se você estiver fazendo balanço financeiro, você só considera despesas as que forem liquidadas. Tá vendo a diferença? Então, assim, a letra C, ela tá errada. Mas saibam que a promessa efetiva de pagamento para efeito contábil é liquidação. Para efeito orçamentário é um empenho, tá certo? Mas o gabarito tá errado. Eu só queria dar uma aprofundada aí para o pessoal sair já daqui. Espera, tá certo? Porque assim, ó, o empenho, ele não vai assegurar ao credor que ele vai receber efetivamente, entendeu? Porque aqui a questão fala assegurado ao credor que ele receberá pelo empenho. E não é o empenho que vai fazer com que ele receba, é a liquidação, igual o Leandro já explicou. Então, o que é o direito adquirido, é o fato gerador que vai acontecer na liquidação. Exatamente. Exato. Aí, então, a gente já tem a letra A correta. E a letra D está perfeita. A licitação é a fase que precede o empenho. Lembra quando eu falei? A gente tem primeiro o planejamento da despesa, que começa lá na fixação da LOA, programação orçamentária e financeira, descentralização e licitação. Terminou a licitação, homologuei a licitação, depois começa a execução. Então aí tá certo. A licitação é uma fase que precede o empenho da despesa e tem a finalidade de verificar junto aos fornecedores quem oferece as melhores condições ao órgão público. Gente, Lei 8666. É a lei de licitação, é isso mesmo. Princípio da isonomia, gente. Tem que dar a melhor condição para o poder público. Não tem erro nenhum nesse item. Então, tá correta a letra A e tá correta a letra D de dado, tá certo? Então, gente, mais uma vez, não vá dar uma de gaiato se você marcou letra A e pedir para trocar para A, não. Seja justo. Esse é um recurso de anulação. Exato. Tá?
Não seja egoísta, não. Dá vontade de ser egoísta, né? Um salário assim bom, né? A gente passa a perna. Mas não é assim, não, gente. Se você não passar nesse concurso, você vai fazer outro. E se você errou agora, você vai errar de novo. Tá certo? Exato. Então tome cuidado com isso. Letra E. Quando o valor empenhado, essa aqui foi um detalhezinho escroto, viu? Esse item tá errada e foi assim uma palavrinha. Uma palavrinha. Quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, o empenho poderá ser reforçado. Ou seja, são aqueles casos de empenho estimativo. A Gabriela vai já falar sobre isso em uma questão. Isso. Quando o valor empenhado do empenho exceder o montante da despesa, ou seja, eu empenhei um valor a maior, o empenho deverá ser anulado totalmente? Não, gente. A gente vai anular só o excesso. É parcialmente. Isso. Sendo vedada a anulação parcial. Trocou. É trocado. Você vai fazer a anulação parcial, sendo vedada a anulação total. Tá certo? Então a letra E está errada. Gabarito letra A e letra D, recurso de anulação. Perfeito. Gente, 59, com relação à execução da despesa, letra A. Os empenhos podem ser classificados em ordinário, estimativa e global. De cara aqui, o nosso gabarito, né? Temos essa diferenciação. O ordinário é aquela situação em que você já sabe o valor que você vai pagar e a regra é que você vai pagar de uma vez só, né? Então, você contratou um serviço e vai pagar lá para o credor. Enfim, tem um valor X que você vai pagar para ele, é empenho ordinário. Aí nós temos o empenho estimativo, que é quando não sabemos realmente ali o valor a ser pago. Você faz uma estimativa de acordo com o que você já tem de valores, por exemplo, contas de luz, né, Leandro? Contas de luz. Estimativa conta de consumo. Conta de consumo, né? Que é uma estimativa que você tem, você olha ali para os seus gastos passados, faz uma estimativa e joga ali e faz um empenho estimativo. E o global para despesas contratuais, né, que estão sujeitas ali a parcelamento. Então, são 3 tipos de empenho que nós temos e está correto aqui, gabarito já de cara, letra A. Letra B, o empenho estimativo é o empenho utilizado para as despesas cujo montante se pode determinar previamente? Não, se eu posso determinar previamente o montante, eu não vou ter que ficar fazendo estimativa e chutando valores. Eu simplesmente vou fazer... Esse é o ordinário. Exatamente. Então, assim, não faz sentido, né? É uma situação ilógica. Se você pode determinar, não tem razão de fazer um empenho estimativo. E aí, o resto ali, nem preciso ler. Letra C. O empenho global corresponde ao tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez? Não. Isso daqui é o ordinário. Cujo pagamento estará sujeito aí a parcelamento, né? Então, despesas normalmente, por exemplo, se faz uma despesa de aluguel, vai ser por um empenho global. Você vai pagar ali parcelado todo mês, né? Você não vai ficar empenhando todo santo mês. Faz o empenho do contrato como um todo e aí empenha os meses dentro daquele exercício. Você não vai fazer o empenho, por exemplo, se tem 40 parcelas. Você não vai fazer um empenho das 40 ao mesmo tempo. Você vai empenhar só o que está dentro daquele exercício. Então, se eu tenho só 4, então eu só vou empenhar o valor das 4. Aí no próximo exercício eu empenho 12. Aí no outro 12 até dar 40, tá? Então, sempre restrito ali no exercício. Letra D. O pagamento da despesa refere-se ao segundo estágio das despesas. Consiste na entrega de numerário ao credor e deve ser efetuado antes da liquidação. Gente, eu sempre falo nas aulas, empenho, liquidação e pagamento são obrigatórios em sua existência e em sua sequência. Então, não posso pagar antes de liquidar. Vou ter que liquidar para depois pagar. E o pagamento, ele é o terceiro estágio da nossa execução. Empenho, liquidação e pagamento. A nossa execução aqui é o último estágio. Então, não é o segundo estágio, igual a questão colocou. Letra E. A liquidação se refere ao terceiro estágio? Não, né, gente? Segundo estágio, igual eu acabei de falar para vocês. E consiste na recepção de um documento pelo credor, onde ele atesta que o órgão público liquidou... Meu Deus do céu, não. Gente, é impossível marcar esse item. Não, é ridículo.
A liquidação, gente, é um processo lá em que o órgão público está verificando aquela despesa, a realização daquela despesa. Vai verificar qual que é o contrato que deu origem àquela despesa, o valor daquela despesa, para quem tem que pagar aquela despesa. É um processo de verificação que o órgão público faz. Não é o credor que vai pegar esse dinheiro e vai atestar que o órgão público liquidou. Nada a ver. Aqui é o que o órgão público vai liquidar lá no setor competente da liquidação, tá? Então, errada a letra E. Gabarito, letra A, não temos o que discutir aqui. E a última agora, Leandro, é você. A última, vamos terminar na hora. Eu disse, mulher, nós vamos sair aqui 11 horas. Eu conheço. Questão 60 para concluir essa provinha show. Questão sobre restos a pagar, ideia, despesa de exercícios anteriores. Ele está pedindo o item correto, tá? Não tivemos problemas com essa questão. E uma questão boa, tá? Gabriela, tu deve até ter percebido. A FCC está começando a colocar situação problema dentro do item. Ela está começando a complicar. A gente vai ver uns itens que geralmente ela fazia o quê? A banca dá a situação problema no enunciado e pede que você dê a justificativa. A FCC está piorando. Ela está dando a situação problema dentro do próprio item. Isso, eu vi nessa aqui. Letra A. Restos a pagar são as despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Gente, se é restos a pagar, não está pago. Pelo amor de Deus. Não tem como marcar um item desse. Pelo amor de Deus. B. Despesas de exercícios anteriores são despesas regularmente empenhadas no exercício atual. Negativo. São fatos geradores passados. Tá certo? O erro da questão é aí. C. Existem dois tipos de restos a pagar. Os processados e os não processados. Ok. Tá vendo? Tá vendo que aqui ele coloca assim. Sendo que o que distingue não é o tipo de exercício, é o momento, ou seja, é até que ponto a despesa caminhou na sequência. Exato. Então, o erro, gente, é que o que distingue ele é se foi liquidado ou não. Não é se foi do ano ou foi de outro exercício, tá? Tá errada essa questão. Isso aí. Letra D de dado. A prefeitura, tá vendo? A situação na letra D e na letra E, ela traz duas situações. A prefeitura do município X contratou um serviço no final de 2018 e emitiu empenho. Mas o serviço só vai ser prestado no início de 2019. Resumindo, só vai liquidar em 2019. Logo, a gente vai inscrever em restos a pagar o quê? Não processados. Exatamente. Ao encerrar o exercício, a prefeitura deve contabilizar o valor em RAP não processados. Perfeito, é o nosso gabarito. E a letra E, ele traz outra situação que você tome cuidado, tá? Foi só um deslize do item. Letra E. Um órgão governamental tem a política de estimular a formação acadêmica de seus servidores, reembolsando mensalmente os valores gastos com a educação. No início de 2019, os servidores apresentaram para reembolso os recibos de pagamento de competência de dezembro de 2018. Ou seja, o fato gerador já aconteceu lá atrás, gente. Já era para ter pago. O citado órgão deve contabilizar essa despesa em restos a pagar negativo. Você paga como DEA, despesas de exercícios anteriores. São compromissos assumidos em anos anteriores. Então, gabarito letra E. Então, deu tudo certo, tome água e vão jantar. Pessoal, o que foi que vocês acharam? Gente, adorei. A Gabi é um amor, né, gente? Esse povo do Sul é tão letra E. É um povo tão chique, né? Letra E. Viu? Todo mundo implica comigo que eu falo letra E. Eu não consigo. Letra E. Gente, se eu falar letra E no Nordeste, eu levo duas mãozadas na cara. Como assim? Sério? Nossa, não, povo chique. O Sul fala letra E mesmo. Fazer o quê? Não, eu já dei aula em Porto Alegre, lá no curso do Cristiano, no Direito para Concurso. Quando eu dava aula lá, o pessoal ficava se acabando de rir. O pessoal acha que todo mundo do Ceará é humorista, né? Gente, não é assim, não. Eu acho que todo mundo é.
Eu acho lindo o sotaque de vocês. Nossa, é demais. Eu amo. Eu amo esse R puxado e não sei o que, humorista. Ai, Que a gente fala tudo errado mesmo, né? A gente fala tudo é errado. muito E lindo. pula, e bota apelido em todo mundo. É maravilhoso. É lindo, eu acho lindo. Mas eu amei a live, amei fazer essa correção, amei você também. Te achei uma graça, um fofo. Queria te dar um abraço. Adoro. Eu vou em Brasília aí e a gente vai marcar umas farras, umas cachaças. Porque nem só de afro se pediu o ser humano, né? Exato, nem só de avos se vive, né? Mas é isso, gente. E aí, sim, o pessoal quer, eu quero saber o que foi que o pessoal achou aí. Embora vão dizendo gostar, estão dizendo que querem mais. Então vamos marcar, né? Estão falando aqui bem. A gente pode fazer o seguinte: quando sair prova aí boa, a gente sempre agora pega para comentar ao vivo. Vamos fazer E isso. nesse nível, gente, a gente vai. Claro que dessa vez, assim, o concurso foi domingo. Falei com a Gabriela na terça. A gente programou um PDF para hoje, para quarta-feira. Então, no próximo, a gente tenta fazer o quê? Uma semana antes, solta, divulga para o pessoal baixar, imprimir, para não ficar naquela sem material, porque, tipo, quem está sem material na mão ou sem o computador na frente para ler, fica meio que chatinho. Você vai ficar ali só escutando, Só né? escutando. Mas dá para acompanhar. Mas os próximos vão ser bem divulgados, assim, com certeza. Gente. Então é isso. Eu agradeço muito aí por todo mundo que ficou. Agora temos 18 agora. Que Olha aí, bom. pois é, só os guerreiros, só os que vão passar, né? Concurso com uma vaga não precisa ter 3.000 aqui, né? Os 18, só quem vai passar tá ótimo. Eu sempre falo isso também. Às vezes tem pouquinha gente assistindo, mas são os guerreiros mesmo, são os fortes, os que estão ali para passar. E vão passar. E às vezes demora um pouquinho mais, outros demoram um pouquinho menos, mas vão passar em algum momento e vão vir aqui mandar beijo, agradecer a gente ainda e a gente vai ficar muito feliz. Com certeza. Então, perguntando aí se vai ficar gravado, né? É o seguinte, a primeira parte do vídeo, que foram 3 vídeos, né? Foram 3 horas de aula. A primeira parte do vídeo você vai ver no meu Instagram, lá no... E só tem 24 horas para ver, né? Porque como eu não sou celebridade, eu não posso colocar no IGTV, infelizmente, né? Então amanhã some, tá? Isso, a gente não pode, é muito triste isso. Muito triste. Então, agradeço também demais pela oportunidade. Dando aula com a professora de estratégia, gente, eu tô nojo. Ave Maria, meu Deus do céu. Diz que eu lavei até os cabelos, é bem bonitinho. Outro com a professora de estratégia. Viu? O meu Insta, gente, é prof. Leandro Ravielli. E o da professora Gabriele Hat. O meu é mais fácil. O meu é Gabi Professora, só. O nome é no seu Zagavadidade. O meu nome é mais difícil. É Gabriela Zavadinac. Pronto. Ixi, misericórdia. É muita coisa, né? Gente, um nome com Z, gente, já merece respeito, né? Tem Z, tem V, tem C, tem K. Não dá, né? Então pronto, gente. Já tá bem na hora, né? Vai acabar a live. Agradeço aí. Vamos fazer mais. Mantenham a gente informado, gente, porque às vezes acontece uma prova lá na prefeitura, lá nos Cafundó, e ninguém sabe não, mas de repente é uma prova boa. É uma prova, muitas questões, diversos assuntos, a gente comenta, tá? Ninguém tem preconceito aqui com banca, não. Pelo contrário, a gente incentiva, tá certo? Isso. E é isso. Vamos então já estão dando a dica aí, TCE de Roraima, a gente pode pegar depois. Roraima, né? Rondônia, né? Misericórdia. Não estudei nem. Não fiz meu. Tá Rondônia, não fiz nem estudos sociais na escola. Relaxa. São 11 da noite, a gente faz 3 horas e tá corrigindo prova aqui. Tem que estar. Então pronto, então até a próxima. Cheiro. Até. Beijo, tchau, Leandro. Tchau, pessoal. Amei tudo, viu? Boa noite pra vocês e bom descanso. Valeu. Tchau. Tchau, Rafael, que entrou agora. Beijo.